Olá, bom dia. Eu saúdo a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez pela graça, pela misericórdia de Deus e nós vamos tratar hoje de um dos temas, mais necessitados dos últimos tempos, né? Um dos temas difíceis de se falar, de se compreender, né? Nós vamos falar do tema hoje, ansiedade e depressão, né? Nós vamos falar desse tema hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre depressão e ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que reina para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã, nós vamos falar com Deus, adorá-lo, glorificá-lo na beleza da sua santidade. Pai querido e Pai amado, nós te damos graças, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã estamos orando em espírito e em verdade, repreendendo as forças invisíveis de Satanás. Senhor Jesus Cristo, coloca por terra todo laço maléfico, coloca por terra toda obra maligna, toda obra diabólica. Só o Senhor é Deus de perto, é o Deus que sara, é o Deus que salva, é o Deus que transforma. És o Deus que abre as portas e não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. Tu és o Deus que cura da depressão, que é o Deus que cura de ansiedade, é o Deus que faz obras, coisas extraordinárias. Nesta manhã, Jesus, nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça, para combater, para repreender, para orar, expulsando, mandando embora todo o mal, toda ansiedade, toda obra diabólica. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Pai amado, nos ajude a vencer todos os laços, todas as obras do inimigo. Que o nome do Senhor Jesus venha ser adorado e glorificado em nossas vidas. Eu oro, meu Deus, nesta manhã, crendo que o Senhor vai trabalhar em muitas vidas e corações. Aqueles que vão estar assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra agora, e aqueles que vão ouvir a palavra de Deus mais tarde, amanhã, ou em outro mês, em outro ano, se assim Deus nos permitir. Pai amado e Pai querido, nos ajude, ouça a nossa oração, que o Teu Espírito Santo venha convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, sem mais delongas, nós vamos estar falando do grande e poderoso amor de Deus, né? Nós vamos estar falando da graça do Senhor em nossas vidas nesta manhã, louvado seja Deus. Está aí o tema. Estamos falando, vamos falar sobre depressão e ansiedade. Vamos para a Bíblia. Vamos falar hoje da palavra de Deus, o qual nós não devemos ser ansioso ou estar ansioso segundo a palavra de Deus. Nós vamos partir daqui de Filipenses capítulo 4, versículo de número 1 da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo de número 1 em diante, diz a palavra de Deus, louvado seja Deus. Diz assim: portanto, meus amados
E muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor. Né? Quer dizer, Paulo, ele chega para os irmãos de Filipos, da igreja de Filipenses, e diz, olha, a coroa da minha alegria, a coroa do meu desejo, é que vocês estejam firmes no Senhor, naquele que reina para todo sempre. A minha felicidade consiste em vocês estar firme. A minha felicidade consiste em vocês estar andando em novidade de vida. Esta é a minha alegria. Isso é o meu prazer, é o meu desejo. Que vocês estejam andando em novidade de vida. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amém? O versículo de número 2 da palavra de Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Então, Paulo aqui está feliz, está alegre por estes irmãos estarem firmes nos caminhos do Senhor, firme em ter alegria na palavra de Deus. Então, Paulo aqui traz, ele mostra que o seu prazer, o seu estado emocional do momento. Qual é o seu estado emocional deste dia de hoje, desse momento? Você tem ou está com o seu estado emocional de acordo com a palavra de Deus, a vontade do Senhor? Né? O seu estado emocional está condizendo o seu servir a Deus, o seu andar diante da palavra na beleza da sua santidade? Né? Ou você não está com estado emocional nada bem? Depressão e ansiedade vêm deste mundo, das coisas desse mundo. Se nós queremos estar livres da ansiedade e da depressão, nós precisamos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, toda a nossa correria do dia a dia. A depressão, ela é a doença do século. A depressão, amados irmãos, é uma doença que só Jesus pode curar. Depressão significa pressão, significa estresse, acima do limite, acima da voltagem, como diz a história. Depressão vem quando você é pressionado por alguma coisa, quando você coloca na mente que você precisa fazer isso, resolver hoje, nesse momento, nesse dia. Então você vai estar vivendo uma pressão psicológica muito grande, mas nós podemos deixar cada dia cuidar de si mesmo. O próprio Jesus, ele diz, basta cada dia o seu mal, né? Para que nós não venhamos viver ansioso, para que nós não venhamos viver angustiados. Né? Hoje nós estamos vivendo e vendo muitas pessoas vivendo num nível de estresse acima do limite que o corpo humano permite. Né? Se coisas que vão ser resolvidas amanhã, nós começarmos já a querer que se resolva hoje, viver uma vida pressionada, viver uma vida, meus amados e queridos irmãos, já de uma maneira a querer que tudo se resolva logo hoje, que tudo venha a ser resolvido hoje, nós vamos ter problema, nós vamos viver uma vida de ansiedade e depressão. Amém? Um momento.
Glória a Deus. Prosseguindo aqui com o culto, com a live. Amém? Então, meus amados e queridos irmãos, a depressão e a ansiedade, ela não está longe de nós. A depressão e a ansiedade, esses dois personagens são inimigos conhecidos do ser humano. Não é só de hoje que a depressão e a ansiedade acompanham o ser humano. A depressão e a ansiedade é desde quando o mundo existiu. A depressão e a ansiedade foi desde quando o Senhor estabeleceu a terra. Já começou lá no jardim do Éden, a depressão e a ansiedade. Nós vimos os nossos pais como seres humanos, que ali houve uma ansiedade. Deus disse a Eva, Adão, das frutas do jardim vocês podem comer de todas. Vocês podem participar de todas as frutas do jardim, exceto aquela que está no meio do jardim. Aquela não tocareis, não tocareis. Aquela vocês não vão experimentar, porque aquela árvore ali, ela é do bem e do mal. Então ali, desde quando Deus deu esse único mandamento para Adão, e depois, consequentemente, para a sua esposa, ali, creio eu que ali a mulher teve a ter ansiedade, né? A viver uma pressão psicológica, para saber, para compreender, entender e querer saber que gosto tinha aquela fruta, saber o que era realmente aquela fruta. Aquela fruta ali, irmãos, era a fruta do pecado, a fruta da destruição. Ali era a árvore do bem e do mal. Ali a árvore que eles iam abrir os olhos e o conhecer entre o bem e o mal. E Deus não queria que eles conhecessem ou provassem da árvore do conhecimento. Ali. Então, desde então, no mundo se há ansiedade e depressão. A depressão e a ansiedade não se combate ela por meios, vamos dizer assim, da sabedoria humana nos dias de hoje. Mas isso se combate com Deus no coração. Isso se combate com Jesus no coração. Isso se combate com uma vida de santidade, uma vida de permanecer na presença de Deus, uma vida de andar em novidade de vida, né? E se combate a depressão e a ansiedade estando na beleza da sua santidade, servindo ao Senhor enquanto se pode achar invocando Ele, enquanto Ele está perto. Você tem alguém na sua família que está sofrendo esses males? Não tem outra saída a não ser invocar o nome do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor e levar a palavra que sara, que liberta, que transforma e que leva para os céus. Não tem outra maneira de executar, de fazer, a não ser andar na beleza da sua santidade, né? Se combate a depressão, a ansiedade, com Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O versículo de número 3 de Filipenses, capítulo de número 4, meus amados irmãos, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então aqui Paulo nomeia, explica, fala de mulheres que trabalharam com ele no Evangelho do reino de Deus. E Paulo que nomeia, fala a respeito da fé deles. O desejo de Paulo é que eles
permanecessem no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo de Paulo é que eles permanecessem firmes, servindo ao Senhor. Esta é a alegria de Paulo. O estado emocional de Paulo aqui está um estado de graça. Paulo está alegre por saber que eles estão firmes no Senhor, que eles estão andando em santidade, em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala da alegria de ter os seus nomes escritos no livro da vida, o estado emocional de Paulo está lá em cima, está alegre pela vida deles. Só em eles estar firme, sendo fiel a Deus, e com os nomes escritos no livro da vida, o estado emocional de Paulo está alegre. Mas existe muitos homens de Deus que têm depressão e ansiedade, que tiveram ansiedade e depressão, tem muitos. Temos homens de Deus, inclusive pastores, obreiros da casa do Senhor, que muitos já procuraram tratamento, porque a pressão é muito grande, né? Tivemos grandes profetas, tivemos grandes homens de Deus que se esconderam, que quiseram voltar para trás, quiseram jogar a palha, quiseram desistir da palavra de Deus, né? Porque a pressão é muito grande para o ser humano. Você está em uma jornada espiritual. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão Lucas. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, depressão e ansiedade são doenças, as doenças do século, são doenças malignas, diabólicas, né? Isso é coisa de Satanás, essa doença que vem sobre a vida das pessoas, né? Começa com nós mesmos, dando lugar ao diabo. Jesus, ele diz na sua palavra, o apóstolo São Paulo, nas suas cartas, ele diz: não dê lugar ao diabo. Quando e como é que nós damos lugar ao diabo? É quando nós deixamos de cultuar a Deus, é quando nós deixamos de servir ao Senhor e andar em espírito e em verdade, e vamos dar brecha para o maligno, para o mal. Aí, meus irmãos, nós vamos ter problemas, dificuldades, segundo a palavra de Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. Então, Paulo aqui está com seu estado emocional bem, mas ao mesmo instante, Paulo recomenda a eles que continuem preservando esse regozijar, esta alegria que eles estão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles permaneçam alegres, se regozijando sempre no Senhor Jesus, não deixando a depressão e a ansiedade dominar suas vidas, seus corações. Ou seja, meus amados irmãos, depressão e ansiedade mata. A depressão, irmãos, é você viver pressionado. A depressão é você querer resolver uma coisa que é para amanhã, resolver logo hoje. Jesus, ele disse: basta cada dia o seu mal. Com os vossos cuidados, você não pode acrescentar um fio de cabelo branco na cabeça de ninguém. Vocês não podem aumentar 1 centímetro na altura de ninguém, nada. Você não pode mudar nada com a pressa, com a agonia de vocês. Então, nós temos que ter contentamento, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus, graças a Deus. O versículo de número 5 da palavra de Deus de Filipenses capítulo 4: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Né? Seja a vossa equidade notória. Paulo está dizendo porque perto está o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. O crente deve regozijar-se e
sua presença e promessa. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que estar mergulhado no Senhor, tem que estar envolvido com a obra de Deus, tem que estar envolvido com Deus, orando, buscando, clamando aquele que reina para todo sempre, para que a depressão e a ansiedade não venha tomar conta dele e dela, né? Porque são doenças que só Jesus pode curar, né? Só Jesus pode entrar com providência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Perto está o Senhor. Devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. A perspectiva do Novo Testamento é de que a volta de Jesus é iminente. Lucas capítulo 12, versículo de número 35 a 40. Logo devemos estar prontos, trabalhando e vigiando em todo o tempo. Nós temos que estar trabalhando e vigiando a todo tempo, né? Você quer estar livre da ansiedade? Você quer estar livre da depressão? Então, nós precisamos estar com a nossa mente envolvida. Uma mente desocupada, meus amados irmãos, é oficina para o diabo trabalhar, para o inimigo trabalhar. Mas uma mente ocupada com o Espírito Santo, com o poder de Deus, nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, buscando a Ele e adorando na beleza da sua santidade. É Deus que está trabalhando e agindo em nossas vidas. Então, nossa mente, nosso coração não vai ter porta, brecha para ansiedade nem depressão em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vos estejais quieto por coisa alguma. Né? Versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Né? Quer dizer, nós não devemos estarmos ansiosos por nada, mas nós devemos orar, aclamar o nome do Senhor normalmente, buscar com força, buscar com alegria, buscar o Senhor quando se pode achar. Mas não tem ansiedade, porque Deus não fez ainda, porque Deus não operou ainda, porque isso não aconteceu ainda, porque não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor ela enriquece. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Aquilo que me acrescenta dor ou dores não é bênção do Senhor, meus amados irmãos. A bênção do Senhor enriquece e ela não nos acrescenta dores. Diz a poderosa palavra de Deus. Graças a Deus, santo é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então não estejamos inquietos por coisa alguma. Nós não podemos estar inquietos por coisa alguma. E essa inquietude aqui é ansiedade. Essa inquietude aqui é você estar depressivo. Pode acontecer até na vida do cristão que está orando, está buscando a Deus. Ele está buscando inquieto, desejando logo, rapidamente, que Deus venha atender essa oração. Mas as nossas petições devem ser conhecidas de Deus. Porque até mesmo nós que servimos a Deus, que somos cristãos, podemos entrar num estado de depressão, de uma ansiedade profunda, por Deus não ter ouvido ainda as nossas petições, as nossas orações. Calma, é no tempo de Deus. A palavra diz que nós temos que permanecer fiel. A Bíblia diz que nós temos que permanecer em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos mostra que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma neste mundo. Mas nós devemos esperar em Deus, esperar no Senhor, esperar na beleza da sua santidade, no Deus que salva, Deus que liberta, Deus que transforma,
o Deus que muda a nossa história. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. E não estejamos inquietos por coisa alguma. O melhor remédio para a preocupação é a oração. Isto pelas seguintes razões. Qual o melhor remédio para a preocupação, para a ansiedade? É a oração, é orar. Está envolvido com a obra de Deus. Está envolvido com o Senhor. Está com a mente ocupada, trabalhando, desenvolvendo algo para Deus. Mediante a oração, renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor. Ao lançarmos nossas ansiedades e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós, né? Nós, quando lançamos estamos orando, nós vamos lançar a nossa ansiedade diante de Deus, diante do Senhor. Senhor, cuida de mim, tira essa depressão, essa ansiedade, esse síndrome do pânico sobre a minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Mateus capítulo 6, né? A Bíblia vai dizer que Deus está dizendo, não andeis inquieto pelo comer nem pelo beber. Não andeis inquieto por coisa alguma, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o que você vai pedir. Mesmo antes que você projete algo, mesmo antes que você queira projetar alguma coisa, falar, abrir a sua boca para pedir algo, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja Deus. E no versículo 33 de Mateus 6, Jesus está dizendo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, diz a palavra de Deus. Está dizendo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, em primeiro lugar, nós não devemos ser ansiosos por nada nessa vida. Ah, pastor Reginaldo, mas nós não devemos trabalhar? Sim, nós temos que trabalhar. Nós temos que buscar, que futurar a nossa vida, que trabalhar pelo futuro, sim. Mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Porque o Senhor cuida de nós, meus amados irmãos. Nós precisamos andar em espírito e verdade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus tem cuidado de nós. Porque Deus, Ele cuida de nós. Porque Deus, Ele é conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus lá está já trazendo uma palavra sobre ansiedade e depressão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é depressão, ansiedade? É falta de Deus. Quando nós chegarmos, quando qualquer pessoa chegar na medicina perante o médico vai recomendar você ir a uma igreja. O médico vai recomendar você procurar Deus. Porque precisa estar com a mente ocupada com o Senhor, com Deus. A mente tem que estar ocupada com o Espírito Santo de Deus. A mente tem que estar ocupada com a palavra do Senhor, meus irmãos. A mente tem que estar ocupada com Jesus, com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar em novidade de vida. Mediante a oração, renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor. Ao lançarmos nossas ansiedades
e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. Mateus capítulo de número 6, versículo 25 ao 34, que fala sobre esse tema de ansiedade e depressão. Vamos ver Mateus capítulo 6. Louvado seja Deus. Versículo de número 25 ao 34, que diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 25 ao 34, para a glória de Deus. Porque vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Né? Jesus aqui já pregava, ensinando sobre depressão e ansiedade. Jesus está dizendo, não andeis inquietos, ansiosos com ansiedade. Por coisa alguma, pela comida, nem pelo vestir, por nada. Mas nós devemos colocar a nossa ansiedade diante do Senhor, diante de Deus, daquele que busca, daquele que trabalha em nossas vidas, daquele que busca nos confortar, nos abençoar, aquele que busca nos enraizar na sua palavra. Se tem uma pessoa que está enraizada na palavra de Deus, está ativo na igreja, a depressão não vai pegar ele, não vai achar ele. A ansiedade não vai te achar. Porque você vai ter contentamento, você vai estar feliz com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus está te dando, com aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Você vai ser uma pessoa feliz. Você não vai estar olhando para o que o outro tem. Você não vai desejar aquilo que os outros têm, que é dos outros. Não, você vai trabalhar, antes você vai trabalhar. Você vai buscar a sua própria vida. Não porque eu tenho que ter isso, fazer aquilo, porque fulano tem isso, aquilo, outro, não. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Versículo de número 26 de Mateus capítulo 6. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem seus celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode, com seus cuidados, com a sua ansiedade, acrescentar alguma coisa na vida, fazer alguma coisa? Não, mas nós conhecemos um que pode, e o nome dele é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, né? Nós não podemos andar ansioso por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Quando nós estamos ansiosos por algo, alguma coisa, já é uma pré-ansiedade. Já é uma pré-depressão que está atingindo a nossa vida, o nosso coração. Versículo de número 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Né? Quer dizer, os lírios do campo, as flores do campo, as ervas do campo não trabalham, nem fiam, mas eles são revertidos numa roupagem, o qual na sua estação Deus veste a todos eles. Deus cuida de cada um deles. Deus não quer que nós andamos inquietos, ansiosos, mas nós devemos orar ao Senhor, buscar o Senhor e servir a Deus em primeiro lugar e buscar a sua justiça, louvado seja Deus. Eu
E eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, vós, homens de pequena fé. A pessoa que vive ansiosa, que vive inquieta, é uma pessoa que está com a fé pequena, está precisando de fé, a fé precisa ser aumentada. É entendível que nós estamos precisando de Deus, de ocupar a nossa mente com o Espírito Santo de Deus. Para nós acreditar e confiar que Deus está agindo e trabalhando nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Jesus chama e nos chama homem de pequena fé, quando nós deixamos de acreditar na sua palavra, no seu mandamento. Deus quer que nós sejamos homens de muita fé, cheios, transbordantes, de muita fé e muito desejo de ver Deus operar milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Versículo de número 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Deus aqui, meus amados irmãos, é contra andarmos com ansiedade. Estamos pressionados pelo dia da manhã. Jesus está dizendo, não andeis inquietos, ansiosos, dizendo o que nós vamos comer amanhã, o que beberemos, o que faremos. Depressão e ansiedade são umas das doenças do século, que tem causado destruição, que tem abalado as estruturas das famílias. E isso só se combate, em primeiro lugar. Eu não vou dizer que nós não temos que procurar medicina. Sim, temos que procurar profissionais, pessoas que sabem lidar com isso na área da sociedade. Mas esses profissionais vão indicar você para você procurar uma igreja, procurar Deus. Procurar o Senhor na sua vida, louvado seja Deus. Esses são um dos temas que vem tirando o sono de muita gente. A pessoa que está com ansiedade, depressiva, em altos padrão, ele não consegue comer, ele não consegue nem beber, ele não consegue, ele sente o estômago ferido, ele sente dor no estômago, ele sente tanta coisa, meus amados irmãos. E quando chega na medicina que o médico vai fazer os exames, ali vai ser demonstrado que precisa buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe, Deus conhece que nós precisamos de todas elas. Será que Deus não sabe que daqui a pouco você tem que trabalhar, tem que ir para o serviço? Será que Deus não sabe que daqui a pouco nós temos que trabalhar, temos que ir para o batente? Deus sabe que nós precisamos trabalhar e buscar o Senhor. Mas Deus está falando quando nós colocamos em primeiro lugar outras coisas. O que andamos dizendo que comeremos, o que nós vamos beber amanhã, o que nós vamos vestir. Isso se chama ansiedade, depressão. Mas, versículo 33 de Mateus capítulo 6, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Busca em primeiro lugar Deus. Tem que buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus. E estas coisas serão acrescentadas.
Em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é servir a Deus. Em primeiro lugar é estar servindo a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia, louvado seja Deus. Depressão e ansiedade. A doença ou as doenças do século. Jesus, ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não há espaço na vida do ser humano para ele andar desocupado, para ele andar de acordo com a sua vontade, não a vontade de Deus. Não, mas nós precisamos andar em novidade de vida. Versículo 34 de Mateus 6, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Né? Quer dizer, tem muitas pessoas que nem dormem, já estão inquietas pelo dia da manhã. Quer dizer, a pessoa, hoje nós estamos, na nossa geração, as pessoas não vivem hoje, não têm o prazer de comer e beber hoje. Mas elas não se preparam espiritualmente. O ser humano hoje se prepara só materialmente, fisicamente. Mas quando vem o mundo espiritual sobre a vida dela, sobre a minha vida, a sua vida, aí nós caímos, aí nós somos destruídos, porque nós não estamos preparados. Nós temos que nos preparar, a nossa mente, o nosso coração, para a vinda do Senhor Jesus, que se aproxima. Terminando o versículo 34 da palavra de Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Como é que eu quero cuidar? Eu quero governar o dia da manhã. Eu quero cuidar logo do dia da manhã. O dia da manhã eu já quero resolver logo ele. Não! Vivo hoje. Não viva o amanhã, o mês que vem, logo hoje não. Nós não saberemos o que se dará no dia de amanhã, diz a palavra de Deus. Não andeis inquieto por coisa alguma, por nada. Aqui não está deixando nenhuma possibilidade. A Bíblia aqui não está dando nenhuma margem. Depressão e ansiedade, a doença do século. Como tratar depressão e ansiedade à luz da Bíblia? Depressão e ansiedade se combate com Jesus, com o ensinamento da palavra, com oração. Depressão e ansiedade é um mal do século. A medicina, nós recomendamos você procurar a medicina, os profissionais. Eles estão aí para nos ajudar. Os profissionais da área da ciência. Mas eles vão fazer um tratamento com você e no final ele vai dizer para você procurar Deus. Porque é a doença da alma, ansiedade, depressão, significa que eu ando ansioso, significa que eu ando solícito, cuidando do dia da manhã, antes que ele se aproxime a mim. Mas Jesus, ele trata da ansiedade biblicamente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos também outro texto bíblico que fala sobre depressão e ansiedade, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Né? Nós vamos lançar a nossa ansiedade, é sobre Jesus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós, o Senhor Jesus. Nós não temos motivos, ou nenhum motivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para duvidar de Jesus. Nós não temos motivos para andar ansiosos. Né? O que é que vale mais, a vestimenta ou a vida? A vida. O que é que vale mais, os transportes ou a vida? A vida. O que é que vale mais, a conta bancária ou a vida? A vida. O que é que vale mais, a casa que você mora ou a sua vida? A vida. O que é que vale mais, é o seu emprego ou a vida? O que é que vale mais neste mundo aqui? É a nossa vida com Deus. Então nós vamos zelar em primeiro lugar por ela. Nós não vamos andar ansioso, é estar com ansiedade, andar depressivo. O que vai acontecer amanhã? Nós estamos vendo, hoje tem muito megas empresários depressivos, doentes, ansiosos, muitos que não dormem mais, tem muitos que não dormem à noite. O que é isso? É depressão, o sono vai embora, é ansiedade. Isso tem que ser combatido com Jesus, com a palavra de Deus, à luz da Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, essa referência bíblica: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade tem que ser lançada diante de Deus. O que é que você quer que seja realizado agora? Lance sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra de Deus. Não andamos inquietos. Deixa o dia da manhã resolver ele mesmo. Quem vai cuidar do dia da manhã não é você, não sou eu. Quem vai cuidar do dia da manhã é ele mesmo. Né? As preocupações de hoje não pode ser para amanhã, para o mês que vem. Senão eu vou ter depressão. O que é depressão? É você estar pressionado. É você estar estressado ao extremo. Quer dizer, nós não estamos refletindo a nossa geração de hoje. Tendo um tempo para pensar, para meditar. Mas estamos cada dia atropelados por esse sistema. Cada dia nós estamos sendo mais exigidos pela família, exigidos pela empresa, exigidos, ambos os cônjuges, exigidos pela própria sociedade, exigidos pelos de perto e pelos de longe. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. A salvação ela é individual. Se nós não lutarmos pela nossa salvação, nós vamos ficar depressivos, ansiosos, andar inquietos pelo dia da manhã. Basta cada dia o seu próprio mal, Jesus disse. Não andeis inquietos. Tanto Jesus como as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: não andeis inquietos pelo dia da manhã. O que haver de comer, o que haver de beber, o que vale mais a nossa vida, a nossa salvação. Né? Mais do que o trabalho, mais do que as coisas. A nossa salvação, a nossa vida, ela vale mais do que tudo. E nós aproveitamos pouco a nossa vida. Esta é a geração que pouco aproveita a vida. Porque ela quer viver o dia da manhã hoje. Porque ela quer viver o estresse da manhã, ela quer viver logo hoje. A nossa geração hoje, ela se preocupa com o futuro mais do que todas as gerações. Mas não é se preocupando com o futuro em servir a Deus, não. Em se antecipar as coisas de Deus.
mas sim as coisas terrenas, as preocupações familiares, em todas as áreas da vida. Continuando aqui, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes como resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Vamos ver aqui o livro de Isaías 26, 3. Isso mesmo. Isaías 26, 13. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 26, versículo de número 3. Graças a Deus. Santo, santo, santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Isaías 26, 3 diz assim, a palavra de Deus. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Né? Quem é que Deus vai conservar em paz? Isaías capítulo 26, versículo 3. É aquele que está em Deus. A minha esperança tem que estar na salvação, tem que estar em Deus. O próprio salmista diz, minha alma, espera em Deus. Por que está ansiosa minha alma? Porque tu está abatida, minha alma. Espera em Deus. Espera no Senhor, minha alma. A nossa esperança maior, meu irmão, é a salvação, meus irmãos. Nós temos que estar bem espiritualmente. Para nós ter uma saúde mental, hoje é um dos temas mais debatidos em todas as áreas da sociedade. Se chama doença mental, depressão, ansiedade. E Deus é especialista em combater a ansiedade e depressão. Mas nós precisamos colocar e nos conservar em paz. É aquele que cuida de nós, ele nos conserva a mente. Uma mente sadia, a mente de Cristo. Uma mente guardada em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 4 diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Né? A nossa confiança tem que estar em Deus. Não confiarmos em nosso próprio braço, mas confiar no Deus da nossa salvação. Continuando aqui, Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Efésios capítulo 3, versículo 16. Né? Efésios 3, 16, vamos ver aqui. Efésios capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Louvado seja Deus. A riqueza hoje é a pessoa que tem saúde mental. Riqueza hoje é uma pessoa que tem saúde. Riqueza hoje é uma pessoa que está bem com Deus. Riqueza hoje é quem anda em santidade e novidade de vida. Riqueza hoje, meus amados e queridos irmãos, é quem está em Cristo verdadeiramente.
Riqueza hoje é aquele que anda em santidade, que anda em novidade de vida. Aquele que confia no Senhor, a sua mente estará guardada do maligno e ele será guardado da depressão, da ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Ele que é, Ele que faz, Ele que muda, Ele que transforma, Ele que faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Continuando aqui. Recebemos misericórdia, graça e ajuda em tempo de necessidade, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos ver Hebreus 4, 16. Deus nos ajuda em tempo de necessidade. Ele nos ajuda. Hebreus 4, 16. Está aqui, Hebreus 4, 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, ele precisa levantar o seu nome, ele precisa dar lugar a Deus também. Não é só orador, ou alguém orar por ele ou por ela, e é um estado de uma mágica. Não, a pessoa que vai receber oração, o renovo, o reforço de Deus, ele tem que se levantar. Ele tem que levantar o ânimo. Ele precisa se levantar diante de Deus. Né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Né? Precisamos levantar a cabeça para receber misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Deus está dando a oportunidade hoje, você precisa agarrar essa oportunidade. Nós precisamos agarrar essa oportunidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Graças a Deus. Temos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam concorrerão para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. O que diz aqui a palavra de Deus? A palavra do Senhor, Romanos 8, 28. Glória a Deus. Dos Apóstolos, capítulo... depois de Atos dos Apóstolos, tem o livro de Romanos, né? 8, 28, diz assim a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós não precisamos andar ansiosos, andar estressados, para que nós não venhamos nos decepcionar. Deus trabalha em nossas vidas no tempo dele, é na hora dele. O que nós precisamos é estar vigiando. O que nós precisamos é andar em novidade de vida. Nós não precisamos andar ansioso. Deus, ele trabalha no tempo dele, na hora que ele quer, no dia dele. Você pode ser um homem santo, um homem justo, um homem que anda em justiça e em verdade. Mas Deus, ele vai trabalhar no tempo dele, na hora dele. Quando chegar o tempo de Deus salvar vidas, pessoas, ele vai salvar. Quando chegar o tempo de Deus crescer a sua vida, o seu ministério, colocar os frutos do seu trabalho na sua mão, ele vai colocar. Agora, nós não devemos andar ansiosos, não andarmos depressivos, mas nós devemos dar lugar a Deus. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja Deus. Versículo de número 7 da palavra de Deus, de Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso, Deus nos guardará. Deus guardará o nosso coração.
né? Não precisa não andar inquieto, nós não precisamos não andar desinquietados por este mundo, mas nós devemos confiar no Senhor, que Deus está trabalhando ao nosso favor, louvado seja Deus. E o versículo de número 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nosso, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer alguma coisa para Deus e aquilo que é de boa fama, que é de verdade, que é de justiça, aquilo que não há lei contra coisas boas, não tem lei. Né? Então nós vamos andar em novidade de vida. Não andeis inquieto por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesta manhã nós vamos orar, vamos falar com Deus, encerrando esse culto nesta manhã, essa live, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor venha salvar, libertar, transformar vidas. Pai, que o teu Espírito Santo venha tocar em pessoas que estão ansiosas, estressadas, depressivas. Nessa manhã, toca com a tua mão de poder, Senhor. Que essas pessoas venham se levantar o ânimo, também venha ter coragem para se levantar depois dessa oração. Em nome de Jesus, Pai. Entra com providência e novidade de vida. Que teu Espírito Santo venha convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, eu creio em nome de Jesus que pessoas serão curadas de coisas tremendas, terríveis que têm passado nesses últimos dias e que têm chegado na mente, que têm chegado no coração. Pai, abençoe e liberta essas vidas. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.